Olha o precedente que estão abrindo. Se isso passar, a sua liberdade pode ser a próxima da fila. Isso aqui é sério. Não saia antes de ouvir minha análise final, porque a pergunta que vou fazer vai definir de que lado você está. Se você também não aceita mais ser enganado, mostre sua força. Inscreva-se e faça parte do exército que não se cala. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, falar com a gente aqui do SBT News. Boa noite. Boa noite, Leandro, Patrícia, a toda a audiência do SBT. Satisfação falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Eu começo fazendo uma pergunta em relação à última conversa até que eu tive com o senhor sobre aquele período ainda em que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, havia sinalizado que poderia colocar a sua análise de mandato pela mesa diretora. O senhor havia falado que alegou em uma carta vários pontos a Hugo Motta em relação à sua condição aí nos Estados Unidos. Qual foi a resposta? Ele não escutou o senhor? Qual foi a dificuldade que teve naquele momento para agora? Em bom português, Leandro, Hugo Motta está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes. O Hugo Motta mudou a opinião de muita coisa, inclusive sobre a anistia, após a Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, ir fazer uma operação contra a prefeitura do pai dele no interior do Nordeste. Então, dessa maneira, Hugo Motta, de forma inédita, não permitiu que eu fosse líder da minoria, porque o líder da minoria, nenhum líder, na verdade, precisa marcar presença na Câmara. Ser líder da minoria significaria que eu não perderia meu mandato. Mas ainda assim, Hugo Motta advogou contra os interesses, não só de um parlamentar, mas de toda essa gente que eu represento. Sigo sendo o recordista com o maior número de votos da história do Brasil para deputado federal. É lamentável que o Hugo Motta prefira advogar a favor do Supremo Tribunal do que a favor dos seus pares dentro da Câmara dos Deputados. Então, com base nisso, eu fui impedido de exercer o meu mandato. Eu deveria, na verdade, ser facilitado a exercer o meu mandato em virtude da perseguição que eu sofro. Ou alguém duvida que se eu retornar ao Brasil, eu serei preso por qualquer acusação que eles inventem, como, por exemplo, a sair agora de coação. Então, essa é a situação que eu me encontro. Lamento a decisão do presidente Hugo Motta, mas ele não a tomou sozinho, tomou em conjunto com outros membros da mesa da Câmara dos Deputados. Finalizo dizendo e relembrando, é a primeira vez que um deputado federal é cassado sem que isso passe necessariamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Eu vou chamar também a nossa correspondente, a Patrícia Vasconcelos, que tem uma pergunta para o senhor. Patrícia, boa noite. Boa noite, Leandro. Sempre um prazer participar do Jornal do SBT News. Boa noite também, Eduardo Bolsonaro. Agradeço a disponibilidade, o tempo por conversar conosco aqui no SBT News. Complementando a pergunta do Leandro, como o senhor recebeu essa decisão esta semana, tendo em vista o que já foi dito agora nessa primeira resposta? E complementando essa primeira pergunta, ao contrário do Alexandre Ramagem, que perdeu os direitos políticos por 8 anos, o senhor ainda pode concorrer a algum cargo, se tem isso em mente para o próximo ano? Sim, Patrícia, eu acredito que no estado de exceção que nós estamos vivendo ainda ocorrerá cenas dos próximos capítulos e, muito provavelmente, o STF vai tentar me impedir de concorrer a qualquer cargo ano que vem. Vamos ver como é que vai ser isso, porque existe um processo totalmente esdrúxulo, que foi uma investigação aberta a pedido do líder do PT. Olha a situação que nós estamos. O líder do PT pede para abrir um inquérito contra o deputado do PL e o Alexandre de Moraes coloca isso adiante. Esse é o processo que me motivou a ficar aqui nos Estados Unidos, lá atrás. Em primeiro momento, o PGR até falou, depois de 18 dias, disse que não, a atividade do Eduardo Bolsonaro é lícita. E o Alexandre de Moraes arquivou esse inquérito. Mas quando o secretário de Estado, Marco Rubio, voltou a dizer que poderia sancionar Alexandre de Moraes, lá em maio ainda desse ano, eles reabriram esse inquérito. Então é nesse inquérito que eles estão colocando contra mim a acusação de coação. Porque se eu for condenado, ainda que pela primeira turma que eles controlam, isso me fará incorrer na lei da ficha limpa, impedindo a minha elegibilidade. Inclusive, isso deve ocorrer com outros deputados de direita. Não por roubar, não por vinculação com tráfico de drogas ou crimes desse tipo, mas sim apenas por falar e ter uma conduta de acordo com os seus representados. Os meus eleitores, em massa, estão me agradecendo pelos meus serviços e eu adianto a eles: nada acabou, eu seguirei sendo a mesma pessoa e tendo o mesmo espírito para trabalhar pela população do Brasil.
Agora, Eduardo, o senhor recebeu alguma sinalização da mesa diretora da Câmara? Porque, deixe-me ver se uma informação que obtive procede. Houve a fase em que o senhor poderia apresentar uma defesa às alegações jurídicas em um documento à mesa diretora. E a informação que obtive foi que o senhor não quis fazer isso porque já sabia que a mesa iria tomar a decisão de cassá-lo. Procede essa informação que o senhor não respondeu a esse documento, não apresentou esse documento à mesa? Leandro, eu estou morando nos Estados Unidos e isso daí é notório. Todos vocês sabem, né? Patrícia já encontrou comigo aqui em solo americano. Todo mundo sabe que eu estou morando no Texas. Por que não há esforços da Câmara para me contactar? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: vocês acham que vai adiantar eu fazer alguma defesa? Ou será que essa defesa apenas vai legitimar esse processo baixo e vil contra mim? Porque eu queria entender o seguinte, a pergunta que eu faço aos juristas do Brasil. Para eu perder o meu mandato, então vale dizer que eu estou morando nos Estados Unidos e então estou faltando às sessões da Câmara. E por isso não posso nem ser líder da minoria. Então reconhece-se que eu moro nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes, para me citar com a acusação de coação, ele o faz no meu gabinete. Ou seja, ele não considera que eu estou nos Estados Unidos e me cita em Brasília para que o meu processo corra à revelia. Então o que você tem são duas situações totalmente distintas. Para todas elas, Leandro, a minha resposta é igual. Estou morando nos Estados Unidos. As autoridades americanas sabem meu endereço. Poderia ser enviada uma carta rogatória para apresentar a minha defesa, mas nada disso é feito. Então, eu não posso admitir que o governo americano esteja protegendo um suposto terrorista ou criminoso como Eduardo Bolsonaro. E mantenho a minha coerência. Sigo nos Estados Unidos. E se eu retornasse ao Brasil, finalizando essa pergunta, na verdade, eu tinha apenas dois caminhos a seguir. Ou eu retorno ao Brasil e vou preso e perco o meu mandato, ou eu sigo aqui nos Estados Unidos, trabalhando, como eu estou fazendo há meses sem receber salário, com as contas bloqueadas, inclusive as contas da minha esposa, Heloísa, estão bloqueadas pelo Alexandre de Moraes, e também as contas da esposa do Ramagem, porque ele coloca as punições para ir além da pessoa do acusado, vai também aos familiares, algo que não é previsto na nossa Constituição, e continuar aqui em solo americano, ao menos em liberdade, ainda que sem o título de deputado federal, trabalhando pelo bem dos meus eleitores de São Paulo. Patrícia? Eduardo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, acho que 2 ou 3 vezes este ano aqui nos Estados Unidos. Em uma destas entrevistas, o senhor havia dito que a única possibilidade de retorno ao Brasil seria a sanção ao juiz do Supremo e que fez lobby e trabalhou para que isso acontecesse aqui nos Estados Unidos. O que muda nos planos do senhor a partir de agora, com a retirada da sanção que pesava sobre Alexandre de Moraes? Patrícia, deixa eu só fazer uma correção técnica para não ser usada pelos nossos inimigos. Eu entendi muito bem a sua pergunta, muito pertinente. Mas eu não fiz lobby, porque para fazer lobby nos Estados Unidos é necessário um credenciamento prévio, né? Coisa que eu não fiz. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui foram reuniões parlamentares, foram contatos com autoridades. Eu não fiz lobby para isso ou para aquilo, inclusive sempre deixei claro também, aproveitando o gancho da sua pergunta, que nunca trabalhei por tarifas ao Brasil. Mas essa foi a decisão do presidente Trump, tal qual também foi a decisão dele retirar Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. Foi uma decisão própria dele, não se sabe a contrapartida que foi dada pelo Brasil, mas certamente ele fez isso movido pelo melhor interesse dos americanos, que é o que ele tem que fazer enquanto presidente da República. Então, com relação ao presidente Trump, eu tenho muita gratidão por ele ter prestado atenção na situação do Brasil, a situação emergencial, e eu lamento que a sociedade, né, de uma maneira geral, a sociedade não, as elites brasileiras, né, as pessoas que têm condição de ir a Brasília e pressionar o establishment de Brasília, não fizeram, preferiram pressionar o establishment dos Estados Unidos. Então, eu acredito que essa movimentação, né, de grupos de senadores que vieram aqui bater a porta do State Department, né, outras pessoas da FEBRABAN, da CNI, etc., fazendo essa pressão contra os Estados Unidos, isso certamente pesou na hora do presidente fazer a sua reflexão, imagino eu, né, e pensar, olha, eu estou tentando ajudar o Brasil, mas, ao que parece, muitos dos brasileiros, ou pelo menos aqueles que têm condição de vir aos Estados Unidos, estão indo no sentido contrário.
Então, talvez, não sei, Patrícia, isso possa ter pesado na hora do Trump tomar a sua decisão. Mas em algum momento a gente vai saber qual vai ser a contrapartida do Brasil. Finalizo, né, dizendo que eu tomei conhecimento de matérias da imprensa, falando que a contrapartida brasileira, não sei o quanto disso daí é confirmado, foram a venda de terras raras, comunicação satelitária e apoio para o combate ao crime organizado. Bem, primeiro, eu tenho certeza que o Lula pensa de crime organizado é diferente do conceito de crime organizado do presidente Trump. Eu tenho absolutamente certeza disso. Agora, pergunta aos brasileiros, se vocês fossem presidentes, vocês entregariam aquilo que nós temos de mais precioso em termos de recursos naturais em troca de uma sanção individual contra uma pessoa? Será que o presidente do Brasil não tem que atender ao interesse dos brasileiros, mas sim atender aos interesses pessoais dessa ou daquela autoridade? Eu vejo como lamentável, Patrícia, se realmente for verdade que Trump entregou as terras raras brasileiras e a comunicação satelitária para livrar Moraes de uma sanção. Não ficaria surpreso, mas tem que dizer aqui que ficaria enojado se isso for confirmado. Agora, deixe-me colocar aqui o cenário, esse cenário que o senhor falou agora. Há parlamentares, há fontes em Brasília que falam o seguinte, que o que aconteceu com a retirada da lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, houve ali uma exigência por parte do governo norte-americano nas negociações em relação ao Brasil. O governo Lula nega que isso tenha acontecido, mas há informações em Brasília de políticos que afirmam isso, que houve na negociação, entre vários pontos da negociação, um acordo para que houvesse uma aprovação, no caso do PL da dosimetria, em troca dessa questão da lei Magnitsky. O senhor tem conhecimento sobre isso? O que foi que aconteceu em relação a essa retirada da lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Um outro lado, a direita fala que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou as costas para a direita aqui no Brasil e para a família Bolsonaro. Como é que o senhor vê esse cenário? O que foi que aconteceu em relação a isso? E se o senhor tem conhecimento que houve esse certo acordo entre os poderes para poder aprovar, portanto, a lei da dosimetria? Começando pelo final, Leandro, excelente pergunta. A todo momento tentam criar essa narrativa de que o Trump abandonou o Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, e na verdade não tem nada disso. Agora, se a gente olhar a carta que o Trump escreveu no dia 9 de julho, né, onde ele iniciou ali as tarifas e falou dos motivos pelos quais ele estava iniciando essas sanções contra o Brasil, ele deixa bem claro que a principal questão, inclusive está no primeiro parágrafo da carta, é a perseguição contra inimigos políticos da esquerda, né, a perseguição contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Então, por óbvio, né, um projeto de lei, ainda que muito aquém daquele que nós gostaríamos, que é o da anistia, né, mas um projeto de lei da dosimetria, olha, isso daí pode ser enxergado por vários atores políticos como um primeiro passo. Mas eu não tenho como te garantir isso, Leandro, eu não tenho essa informação da fonte para te dar. Como eu disse, ainda está muito nebuloso o que foi tratado, mas há uma certeza. O Trump não retiraria uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes sem nada em troca. Eu acho que cedo ou tarde a gente vai descobrir realmente o que foi parte desse acordo. Patrícia? Como fica a rotina do senhor agora aqui nos Estados Unidos? Se continua morando no Texas, pretende seguir de alguma forma apoiando, né, o seu irmão Flávio Bolsonaro nas eleições ano que vem? Eu tive a impressão, o senhor pode me corrigir, que o senhor tinha talvez a intenção de ser o nome da família Bolsonaro a concorrer o ano que vem. Havia essa intenção? E se agora, qual vai ser o papel, né, ou a função do senhor, mesmo daqui dos Estados Unidos, em relação a apoiar a pré-candidatura que já foi anunciada? Perfeito. Os contatos que eu tenho, Patrícia, as pessoas que me recebem, elas não me recebem porque eu tenho diploma de deputado federal na parede. Elas me recebem porque há muitos anos já eu gasto dinheiro do meu próprio bolso rodando o mundo e por isso que as portas se abrem para mim, principalmente no cenário conservador. Vi de exemplos como CPEC, entrevistas aqui em canais internacionais, seja em inglês ou seja em espanhol. Então isso daí, esse trabalho é o que eu digo, isso continuará ocorrendo.
essa relação com os Estados Unidos, né? Vou repetir aqui o que uma autoridade americana me falou lá atrás. Ela falou: Eduardo, se prepara, porque é o seguinte, vocês vão sorrir e vão chorar, vão sorrir e vão chorar, vão sorrir e vão chorar. Ou seja, haverá muitos outros capítulos dessa história. E não vai acabar aqui. A gente está vendo, por exemplo, o governo Trump jogando duro contra os narcoterroristas na Venezuela. É notório que o governo brasileiro, né, o Lula, ele teve a maioria de votos nos presídios brasileiros. Ocorreu festa nas carceragens nacionais quando ele ganhou a eleição. Então, né, vamos ver como é que vai ficar essa relação, onde é que está o comprometimento do Brasil em combater aqueles que inundam o território americano com drogas. Então, haverá muitas outras cenas desse capítulo. E além desse trabalho que eu possa prestar aqui junto às autoridades americanas, que eu já conheço há muito tempo, obviamente, tem a eleição do Flávio Bolsonaro. Eu, de maneira nenhuma, fiquei triste, muito pelo contrário. Eu, inclusive, trabalhei para a escolha do nome do Flávio, que é um nome viável. E hoje está se comprovando mais do que nunca isso. E certamente, cada vez mais, pelo jeito articulador de ser do Flávio, isso vai se configurar cada vez mais sólida a possibilidade de vitória dele. Porque ele é uma pessoa que vai atrair esses votos das pessoas de centro, que são as pessoas que não seguem necessariamente a política. Então o Flávio já está sentando com agentes do centro, com pessoas do mercado financeiro e cada vez mais, né, vai colocar adiante a sua campanha. Da minha parte, o que eu posso contribuir é a parte internacional. É os contatos, né, com o mundo árabe, com Israel, com os Estados Unidos, né, como fizemos recentemente uma viagem a El Salvador, onde eu o levei para conhecer o presídio Secote, famosíssimo presídio do presidente Bukele de El Salvador. Então isso eu continuo desenvolvendo. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma notícia em primeira mão, que eu fiquei sabendo tem pouco tempo, onde há uma ordem a todas as embaixadas e consulados brasileiros para que eu não possa ter o passaporte comum. Assim sendo, dentro de 30 ou 60 dias, assim que eu perder meu mandato, for notificado disso, eu tenho que devolver o meu passaporte diplomático. Ou seja, se confirmada essa notícia, eu peço a vocês que são repórteres investigativos para que vejam a veracidade disso, né, se há realmente essa ordem, mas ao que parece sim, ela existe. Eu vou ficar sem passaporte brasileiro, em mais uma tentativa da Alexandre de Moraes de minar o meu trabalho. Mas eu já adianto que eu estou vacinado, conheço as estratégias dele, né? Se congelou a minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, eu ficaria sem ter como sustentar os meus 2 pequenos filhos, mas como eu sei que eles jogam sujo, eu já estou vacinado e precavido contra todas essas medidas. E seguirei trabalhando na parte internacional pela campanha de Flávio Bolsonaro. Depois dessa decisão daqui na Câmara dos Deputados, como é que está a sua relação com o governo norte-americano? O senhor tem se encontrado com o Marco Rubio ou com interlocutores ou até com o próprio presidente Donald Trump? Leandro, não fiz recentemente mais nenhuma ida a Washington, a capital americana. Os contatos seguem através principalmente de WhatsApp ou redes sociais. Então, dessa maneira que nós temos mantido o nosso contato. Muito se esfriou também no período de shutdown aqui nos Estados Unidos, que na verdade foi mais de 30 dias onde ficou sem votar a lei orçamentária, e isso impede que o servidor público americano vá para a Casa Branca e vá para várias outras agências governamentais. Então, dessa maneira, encaminhando para o final de ano, né, não tenho feito visitas frequentes a Washington DC. Mas quem sabe, né, em breve retornarei, talvez inclusive com Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Patrícia? O senhor falou sobre as viagens, né, ao exterior e o trabalho que pretende seguir fazendo. O senhor esteve recentemente em Israel, postou uma foto junto ao Benjamin Netanyahu. O foco dessa viagem recente ao Oriente Médio foi também as eleições no Brasil ano que vem, ou foi um outro motivo? E se realmente acontecer o que o senhor disse há pouco em relação ao passaporte, se isso inviabilizaria qualquer saída do senhor aqui dos Estados Unidos? Patrícia, a questão do passaporte, eu estou vendo exatamente como é que ela se configura, né? Mas, em princípio, eu estou aí sob o risco de perder a possibilidade de passaporte brasileiro. Isso não me impediria de fazer outras saídas internacionais, porque eu tenho outros meios para fazê-lo. Ou, quem sabe, até correr atrás de um passaporte de apátrida, né? Vamos ver como é que isso daí acontece. Com relação à viagem a Israel, quando eu fui a Israel, foi no momento anterior ao anúncio do Flávio Bolsonaro como concorrente à presidência da República. Então, nós não tratamos, né, não conversamos sobre esse assunto. Agora, é claro, né, um país estrangeiro não pode interferir na eleição brasileira. O que a gente faz é
o soft power, é o relacionamento. Isso daí conta. Quanto melhor for a imagem do Eduardo, do Flávio, de qualquer político internacionalmente, maiores são as chances, por exemplo, né, dos jornais internacionais escreverem bem sobre nós, escreverem a verdade, estarem mais claros do que está ocorrendo no Brasil. Então, essa verdade a gente sempre tenta levar e certamente a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Quem sabe aí em breve até retornando ao Oriente Médio novamente. Ok. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Muito obrigado mesmo por falar em pleno sábado, né? Agradeço também a Patrícia. Uma boa noite para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço e agradeço a minha esposa Heloísa, que está, né, me permitindo estar aqui com vocês nesse sábado, mas certamente agora a gente vai ter um momento em família. Muito obrigado a vocês do SBT News. Sabemos de todas as polêmicas, desejo sucesso. Eu acredito que todo canal de televisão ele é bem-vindo. Lembro que durante o governo do presidente Jair Bolsonaro foi quando veio, através principalmente do Douglas Tavolaro, a CNN e agora o SBT News. Vamos adiante. Parabéns a vocês. Obrigado. Espaço sempre aberto, viu? Obrigado. Até a próxima. Boa noite. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!